Essa semana tem se discutido muito sobre o porquê dos jogadores estarem preferindo ir para o Flamengo. Quando eu me refiro a jogadores, eu me refiro a jogadores tanto vindo do exterior, como jogadores dentro, atuando no próprio Brasil, em clubes que rivalizam com o Flamengo, como por exemplo o Atlético Mineiro, no caso o Alan. Então, muito vem se repercutindo a respeito, as torcidas rivais vêm questionando. A torcida do Galo questionou por que, que pro Alan não estava bom no Atlético e foi pro Flamengo. E tirando a parte da zoação, deixando de lado a zoação, vocês já pararam para pensar por que, que o Flamengo é o destino preferido dos atletas brasileiros, ou pelo menos pela maior parte deles, para entender o sentido de tudo isso? Então, vamos lá. Vou colocar aqui algumas questões que para mim são muito importantes para que o Flamengo seja escolhido como principal destino para esses jogadores. E até mesmo jogadores que atuam em clubes aqui do Brasil, que a priori rivalizam com o Flamengo, querem sair para ir para o Flamengo. E depois a gente pode resenhar ou debater e vocês podem comentar se concordam ou não com os pontos que eu vou colocar aqui. Mas primeiro, hoje claramente o Flamengo é o grande player do mercado. É o que paga mais nas transações, é o que tem mais condições de pagar um salário mais alto, um salário europeu. Ah, Diogo, o Palmeiras também tem condições. Talvez tenha condições de rivalizar num salário europeu com um, dois, três jogadores, como é o caso do Dudu. Mas não para quase todo o elenco, ou boa parte do elenco. O Flamengo tem mais condições que o Palmeiras de oferecer um salário europeu de R$ 1 milhão, 1,5 milhão. Se você parar para pensar, boa parte do elenco recebe aí algo na faixa de 500, 700, 800, 1 milhão. O Gabigol parece que é 1,8 milhão, algo nesse sentido, né? Então, o primeiro ponto é que o Flamengo ele tem uma condição financeira disparada melhor da América Latina. E como consequência, ele consegue oferecer melhores condições de luvas, de pagamento, inclusive nas transações, consegue oferecer melhores bonificações para os empresários que negociam jogadores com o Flamengo. Então já tem aí uma tendência do empresário, porque ele sabe que a negociação vai sair por um valor mais alto devido à capacidade de investimento do Flamengo. O outro ponto também que atrai jogadores para o Flamengo e fazem com que eles prefiram ir para o Flamengo em detrimento de, por exemplo, um Palmeiras, é que claramente o Flamengo monta, ano após ano, um elenco muito mais competitivo do que o Palmeiras, por exemplo. E, com certeza, muito mais competitivo que os demais clubes. Palmeiras consegue se manter competitivo frente ao Flamengo, ano após ano, muito em virtude do trabalho longevo da comissão técnica que lá está. Mas, se for comparar elenco por elenco, isso já é uma questão quase que unânime entre os especialistas ou a mídia esportiva, que o Flamengo é disparado o melhor elenco, não apenas do Brasil, da América Latina. E, obviamente, o jogador, quando ele vai escolher um time para ir, ele quer que esse time seja competitivo, ele quer ganhar títulos, ele quer agregar no seu currículo ali, que ele conquistou títulos, mesmo que às vezes ele não seja o titular daquele time. Mas ele quer estar no grupo vencedor, ele quer ser vencedor. Isso é inerente ao atleta, isso é meio que instintivo de um atleta. Todo atleta, a primeira coisa que ele pensa, obviamente, como atleta, é que ele quer vencer, ele quer conquistar títulos, ele quer ser vencedor. E o Flamengo é o clube na América Latina hoje mais propício para se vencer. Terceiro ponto, a questão da estrutura. A estrutura do Flamengo hoje ela já é conhecida por todos os atletas brasileiros. Não só os atletas brasileiros, mas sul-americanos também, ou todos que de alguma maneira têm ligação aqui na América do Sul. E aí, essa questão da estrutura faz diferença, porque os jogadores, principalmente que estão nos grandes centros europeus, eles querem manter o nível, a estrutura que eles têm lá no Chelsea, ou no Real Madrid, ou no Manchester United, clubes do Bayern de Munique, clubes desse padrão. E o Flamengo hoje tem, sem dúvida, a melhor estrutura a oferecer
de centro de treinamento, de equipamentos médicos, tecnologia, profissionais, reconhecidamente. O Flamengo tem o centro de treinamento do Flamengo, já falado por quem conhece, desde especialistas médicos como técnicos, tem um centro de treinamento que é ali equiparado ou comparado com o centro de treinamento do Bayern de Munique, do Real Madrid, do Barcelona, do Chelsea. Inclusive ah, alguns especialistas ou pessoas que já conseguiram tramitar entre esses grandes times, dos grandes centros europeus e o Flamengo, dizem que o centro de treinamento do Flamengo, em termos de modernidade, equipamentos, de recuperação, espaço, estrutura, é até melhor que alguns clubes grandes europeus, como já citaram, por exemplo, o caso do Chelsea, né? O Felipe Luiz já falou a respeito disso, e o médico do Corinthians, me esqueci o nome, um médico muito antigo do Corinthians, ele falou, inclusive, que o Flamengo é uma referência mundial em termos de centro de treinamento e a questão também da medicina esportiva, a questão dos equipamentos, e o Flamengo vem cada vez mais investindo nisso. O outro ponto é que o Flamengo ele é um time muito midiático e isso gera muito engajamento, né? Rapidinho o jogador, quando ele atua no Flamengo e pega uma fase vencedora, e o Flamengo vem numa fase vencedora faz bastante tempo, ou pelo menos nos últimos 4 anos, esse jogador ele ganha uma mídia muito grande, ele ganha um engajamento muito grande. Certamente as redes sociais explodem, a gente já viu aí inúmeros exemplos nesse sentido. E hoje a gente sabe que engajamento ele é muito monetizado, isso rapidamente se transforma em dinheiro e até uma fonte de renda importante e adicional que o jogador vai ter, fora ali seu salário, as luvas, contratos de publicidade, ou seja, ele vai ter uma possibilidade de gerar muito mais receita devido ao engajamento que ele vai ter por jogar no Flamengo, por ser o time mais popular e por ter essa mídia toda ali trabalhando para o Flamengo. Não digo se é a favor ou contra, mas para o Flamengo. Então toda essa questão midiática, essa questão de engajamento, vai deixar o jogador muito mais em destaque. E aí ele também pode ter um acesso, um retorno a uma seleção brasileira, também está mais exposto, uma vitrine maior para os grandes centros europeus. Claro que existem outros clubes também no Brasil que têm uma mídia muito forte ali, mas nada comparado ao Flamengo. E quem acompanha aí os noticiários da mídia esportiva no dia a dia sabe que existe uma diferença muito grande na cobertura do Flamengo para a cobertura de qualquer outro time no Brasil. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande e fica muito fácil quando o jogador vai escolher um time para jogar. Se ele tiver oportunidade, ele vai querer jogar no Flamengo. Não à toa, a gente tem visto aí a questão dos vídeos. Hoje eu recebi um vídeo do Wendel, né, dançando, cantando o funk do Gabigol, né, que tem um funk do Gabigol, e dançando, ou seja, cavando, mas cavando muito a ida para o Flamengo. Não à toa, esses jogadores tentam cavar a ida para o Flamengo. O próprio Claudinho, há uns meses atrás, fez um vídeo, estava numa festa e cantou ali o hino do Flamengo. Então, claro que os jogadores vão cavando, porque eles vão estar num grande clube, um clube hoje que tem uma estrutura a maior da América Latina, com certeza, um clube de projeção mundial, um clube que tem o Maracanã como seu grande palco, e o Maracanã é um santuário do futebol mundial, entre tantas outras coisas, como esses pontos que eu acabei abordando aqui. Isso faz do Flamengo o time mais desejado para um atleta, principalmente um atleta brasileiro que quer ser expatriado, escolher o Flamengo. E aí a vantagem, a comparação com os demais clubes chega a ser até injusta. Por isso que tem jogador fazendo funk, musiquinha do Flamengo, coloca nas redes sociais, e por isso que o Palmeiras vai lá, tenta contratar, o Flamengo oferece um valor até menor e consegue trazer o jogador. Ok? Bom, não deixe de se inscrever no canal Flamenguista do Norte. É muito importante que se inscreva nesse canal para que ajude aqui o irmão rubro-negro. E claro, deixar seu like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo, distribua para mais pessoas. Comente aqui se você gostou do conteúdo, se você não gostou e diga o porquê. Deixe aqui o seu like, como eu disse, e claro, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.